Oi, meus amores! Vamos lá para mais uma aula de português. Eu sou Laisa Minelli, professora de português e redação e espanhol do Colégio Sagrada Família, e hoje nós vamos aprender um pouco sobre coesão textual. Ao produzirmos um texto, desejamos nos comunicar com nossos leitores ou ouvintes, nossos interlocutores, transmitir-lhes informações e modificar o seu comportamento. Por essa razão, é importante lembrar que o texto não pode ser um aglomerado de frases sem conexão. Ele precisa apresentar textualidade, ou seja, ser bem estruturado, ter palavras, frases e ideias articuladas entre si. Eu vou ler esse texto e eu quero que vocês observem o sentido do texto. O sol é quadrado, azul como a goiaba. No entanto, se você realmente me ama, por que não desata o nó da gravata do cachorro, que voa livre e solto pelo céu de maré alta? Deu para compreender? Texto 2. O show, o cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso, o dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta, o vazio. Qual desses dois, apenas um, dos dois que nós acabamos de ler, ele é considerado texto? Observem que o segundo texto tem frases soltas, o primeiro ele está todo conectado entre si. Mas o segundo ele está cheio de frases soltas. Qual dos dois é considerado um texto? Mas, antes de responder, eu quero que você preste bem atenção. O texto é um todo significativo e não um aglomerado de palavras e frases isoladas. Qual dos dois textos teve mais significado, fez mais sentido? Partindo desse conceito, podemos concluir que, mesmo não mantendo as chamadas correções gramaticais, o poema, vale a pena lembrar, denota maior sentido do que o texto 1. Isso aqui não tem sentido nenhum. Como é que o cachorro está voando livremente? Enquanto que aqui a gente consegue compreender todo o sentido para haver um show, para participação do show, o antes e o depois. O nome é um show. Então, primeiro veio o cartaz, né, a propaganda, depois veio o desejo. As frases, elas não estão interligadas entre si, porém, faz todo sentido. Suponho que vocês tenham entendido quando eu li. Mesmo gramaticalmente correta, a passagem do texto 1 não poderia ser considerado um texto, pois aparentemente não faz sentido. Antes, assemelha-se mais a um aglomerado de frases e palavras soltas. E olha que ela gramaticalmente está correta. Eu tenho aqui, no entanto, usado como se fosse corretamente, mas são apenas palavras soltas. No texto 2, ao contrário, o que se vê é um texto, mesmo que não tenha tal aparência. O título e as sequências nominais agrupadas numa espécie de estrofe parecem fazer o percurso de cada momento que compõe uma apresentação musical. Lembre-se, toda produção linguística, seja ela oral ou escrita, se realiza em forma de enunciados. Estes conhecidos por gêneros textuais. O que você entende por gêneros textuais? Portanto, o texto é o ponto de partida para qualquer enunciação, inclusive seja ela escrita ou seja ela oral. O que é um bom texto? Um bom texto. O bom texto é aquele produzido com a organização de palavras que se unem adequadamente umas às outras. Assim, os termos vão formando uma oração. E as orações vão constituir um período. Lembram disso, né? Os períodos por si, eles formarão um parágrafo. E a organização entre parágrafos formará um texto. Essa união ou ligação entre elementos de um texto
deve apresentar sentido lógico, coerente. Para isso, é necessário observar as relações de sentido existente entre elas, tá bom? Precisa haver sentido entre elas. Gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua festa. Clara, eu gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua festa. Sou estranho? Se eu gosto de ir, eu vou. O mas, a conjunção mas, ela gera uma expectativa de que você vai apresentar uma estrutura que se oponha à anterior. Por exemplo, não gosto de ir à festa de aniversário, mas eu vou à sua. Ou, gosto de ir à festa de aniversário, mas não vou à sua, pois tenho um compromisso. Aqui. Mas não posso ir à sua. Esta sequência lógica, ela é que deve se dar em um texto. Essa lógica, quando a gente escuta um mais, a gente sabe que é uma adversidade. Precisa ter essa sequência lógica. Será que é possível comparar um texto com um prédio? Assim como um prédio, um texto torna-se bem construído e coeso quando usamos os elementos gramaticais ou coesivos no interior da frase de forma adequada. Assim como qualquer boa construção, terá uma boa estrutura para não desabar. É bem comum a gente ver na internet essas, essas iguarias de prédios ou prédio, né? Que é um em cima do outro, se torna um prédio. Mal feitos, às vezes o de baixo menor, o segundo maior, é bem comum a gente ver. Então, ali tem uma estrutura mal feita. Um texto pode ser também desse jeito. Vai muito da sua estrutura, das palavras que utilizamos, das palavras que escolhemos utilizar de forma que faça sentido. Algumas classes de palavras que contribuem para a coesão do texto. Conjunção, pronomes, preposições, advérbios. Tenho certeza que quando vocês estudaram essas classes gramaticais dos anos anteriores, a professora fazia questão de lhe dizer: isto servirá para o resto da sua vida. Sim, não é apenas a classe gramatical isolada, mas quando eu aprendo que o mas, ele é uma conjunção adversativa, eu entendo que onde ele deve ser colocado no texto, qual a construção eu preciso fazer ao redor dessa conjunção. Eu vou dar só uma pincelada em cada uma dessas classes gramaticais. Se houver dúvida, anotem, sexta-feira nós ensinaremos, mas de maneira rápida mesmo, para não ficar muito longo. Conjunções são palavras que unem as partes. Os dias passam e as prestações chegam, mas a vida continua. Se não tivesse esse mais aí, talvez não teria o mesmo sentido. Pronomes. O professor aplicou uma prova. Ele elaborou uma questão atual. Esse ele aí é um elemento coesivo para evitar repetições. O professor aplicou uma prova. O professor elaborou uma questão atual. Para evitar essa repetição de o professor, eu substituo o professor pelo pronome ele. Preposições. A língua portuguesa ela é baseada em preposições. Eu gosto de você. O de é um elemento coesivo que liga o verbo ao complemento. Gosto, vocês. Algum sentido? O advérbio. Hoje amanheceu um lindo dia. Hoje não é coesivo. Ele é apenas um advérbio. Mas, caso o uso de hoje seja para estabelecer uma relação de passado e presente, o hoje passará a ser fazer parte da coesão, tá? A ser um termo coesivo. Atenção! Caso os elementos de ligação sejam mal empregados, o texto não apresentará noção de conjunto, ou ainda sua linguagem se tornará ambígua e incoerente. Ambígua, nós já sabemos, é um duplo sentido. Incoerente é nenhum sentido. Então, é muito comum
lermos um texto e colocar problema na coesão. E aí o aluno fica se perguntando, a partir de agora você já sabe. Lembre-se, houve problema na coesão, seu texto ele pode estar ambíguo ou incoerente. Atenção, a mãe pediu para a menina sair do seu quarto. O quarto é de quem? Ou o quarto é da mãe, o quarto é da menina, ou o quarto é seu, da terceira pessoa que está ouvindo? Essa frase aí ela está ambígua, como nós já vimos. O problema aí está no pronome seu, que não dá uma informação precisa ao leitor. Portanto, é indispensável uma reestruturação dessa frase para que saibamos de quem realmente é o quarto. Assim, entende-se que através da organização que se dá o sentido do texto, ele tem que estar coeso. Observe que a ambiguidade que nós estudamos é um problema de coesão, de sentido do texto, tá bom? Ele precisa estar organizado. Em síntese, em resumo, a coesão refere-se à forma ou à superfície do texto. Ela é mantida por procedimentos gramaticais, pela escolha do conectivo adequado. Consiste na conexão dos diversos enunciados que compõem um texto. Precisa o texto estar interligado para que haja um entendimento maior. Quando eu me comunico com alguém, seja de forma escrita, seja de forma oral, o meu objetivo é que haja comunicação, é que o interlocutor, o ouvinte, o leitor consiga compreender a mensagem que eu estou passando, certo? Qualquer dúvida, sexta-feira estou aqui para sanarmos, tá bom? Um beijo e até lá!